Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, estamos mais uma vez diante da Tua face, te glorificamos de todo o nosso coração, pois santo és, digno és, honrado és, não existe Deus semelhante a Ti, o Senhor está acima de todos e nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus fiel, fiel e verdadeiro, o qual amamos e te adoramos com toda a força da nossa alma. O Senhor é nosso Deus santo, justo, tremendo e maravilhoso. Mais uma vez, Senhor, a Ti oramos. Em prol de todas essas pessoas, amigos, amigas, irmãos, primos, sobrinhos, tios, irmãos, todos, Senhor, da família, que vão ouvir, que vão escutar, que vão estar, Senhor, participando desse momento de oração e de conhecimento da Tua palavra. Palavra viva, palavra justa, palavra de renovação e de esperança. Por favor, meu Pai, que cada vida seja abençoada, tocada, sinta a Tua presença e haja grande operação de milagre na vida de todos. É o que eu te peço, que o Senhor esclareça os nossos corações, a cada coração, Senhor, em mente, o propósito da Tua palavra. É o que eu te peço hoje e sempre, em nome de Jesus. Graças a Deus, como Cristo é mencionado nas cartas de Paulo no Novo Testamento. Hoje estamos entrando na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi escrita pouco tempo depois da primeira. Ela reforça o ensino sobre a segunda vinda de Cristo e exorta as pessoas à perseverança, à doutrina, à disciplina, corrige alguns mal entendidos escatológicos que estavam gerando ansiedade e desordem na igreja. Nossa visão geral, parte 1. Nosso versículo de ouro diz: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Veja que Deus ele permanece fiel. E esta palavra que Paulo dá aos Tessalonicenses mostra a integridade de Deus. Deus não mudou. Ainda que as pessoas tentem burlar as doutrinas, fantasiar que o Senhor não tem nada, quem manda eles, quem fez Deus é a igreja. A igreja colocou alguns dogmas que é como se Deus dependesse das pessoas, dos homens, para existir ou para prevalecer. Olha a ousadia da carnalidade da teologia dos homens, em que Deus ele depende de homens. Não, Deus usa homens, mas só para ajudar os próprios homens. Mas nenhum homem pode falar particularmente das coisas de Deus se não tiver recebido de Deus. Não existe essa possibilidade do homem conhecer a Deus no sentido poder, autoridade e governo. Deus é sublime, é eterno, está acima de qualquer dose ou pensamento humano. Todo o poder ele detém e ninguém pode suportá-lo e ninguém pode dominá-lo. Ele é Senhor de todas as coisas. Verdades inquestionáveis diz assim: a escatologia paulina nas duas cartas tessalonicenses é a esperança escatológica e os desafios para a igreja fiel.
Oferece uma análise profunda da visão escatológica do apóstolo Paulo, conforme revelado nas duas cartas em que enviou à igreja em Tessalônica, com um enfoque rigoroso e cuidadoso. A obra explora como Paulo aborda temas cruciais como a parousia, que é a segunda vinda de Cristo, ou a presença de Cristo na igreja, a ressurreição dos mortos em Cristo, o profundo glorioso, o futuro glorioso da igreja e os sofrimentos atuais enfrentados por todos os homens, por todas as pessoas na terra. Graça e paz a vós da parte do nosso Deus e Pai e da do Senhor Jesus Cristo, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitissimamente e o amor de cada um de vós abunda, uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceste, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos no seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho do nosso Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado com os seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. 2 Tessalonicenses 1, versículo 2 e a 10. Você vê aqui que Paulo mostra que tantos que dizem conhecer a Deus como aqueles que não conhecem a Deus, ou que pelo menos não se esforçaram para conhecer a Deus, eles sofrerão a dura pena do juízo de Deus. O fato da lei existir e eu desconhecer a lei por não buscar conhecer, não significa que a lei não exista. Assim é o caso de Deus. O fato de eu não buscar conhecimento para saber quem é Deus, como ele agiu no universo, como ele fez todas as coisas, como eu cheguei a existir. E isso não significa que Deus não exista, mas que eu anulei Deus da minha vida, que eu preferi não buscar conhecimento a respeito dele, ou que eu, por questões pessoais, eu não quis conhecer a Deus, eu não fiz questão. Então, quem vai perder com isso sou eu, porque como eu não determino a vida, como eu não criei o universo, como eu não fiz a lógica, como eu não fiz a ética, como eu não construí a ciência, isso quer dizer que alguém fez. E que se eu não dou valor a isso tudo, eu terei com certeza de arcar com as consequências quando eu tiver que enfrentá-las. É isso que entendemos na palavra aqui. Também diz a leitura bíblica do assunto. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, olha aí, uma reunião que haverá no céu, que é o encontro de Jesus nos ares, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Lembre-se que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4 a respeito desse assunto. Mas mesmo ele escrevendo, teve aqueles que tentaram de alguma forma trazer prejuízo, meter outros pensamentos e dizer que não era verdade o que Paulo estava falando. Repare que em todas as igrejas que Paulo fundou, os judaizantes vindo de Jerusalém,
perseguiram a doutrina pregada por Paulo, por a eles terem entendido que Paulo não era apóstolo segundo os outros apóstolos e que a doutrina de Paulo não era segundo Deus. Por causa disso, eles iam em todas as igrejas. Aquelas pessoas que infelizmente hoje existem muitas. Tem pessoa que ela vive só para estudar a Bíblia, para tentar destruir a mente dos outros, para persuadir as pessoas a não crerem da forma como deveriam crer. A Bíblia diz que o fundamento foi colocado, e o fundamento é Cristo. E ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o dele, é o que ele é. Ele é a pedra angular que as pessoas rejeitaram. Mas que isso só vai arder mais problema para a vida dessas pessoas. Em vez de elas se converterem, se humilharem, se consagrarem, jejuarem e viverem uma vida com Deus, elas vivem perturbando, porque elas não procuram se converter. Elas procuram desconverter quem já acreditou de alguma forma. Paulo dizia que ainda que a pessoa pregasse por vanglória, não deveria deixar de pregar. Não deveria ninguém se levantar. Quando alguém foi com Jesus e disse: olha, Senhor, nós vimos pessoas pregando no teu nome. Tu queres que a gente vá calá-las? E ele disse que eles não podiam fazer isso, porque quem não era contra Jesus era a favor de Jesus. Então, nós até hoje temos essas pessoas, que a maioria são desigrejadas, e elas prevalecem com as doutrinas delas, baseado em argumentos deles, buscaram, não sei em que livro que eles buscaram, tanto conhecimento, que eles desclassificam o que hoje nós aprendemos da palavra de Deus, dizendo que não é verdade, que no original não é assim, que deve ser feito desse jeito ou daquele jeito, mas são pessoas que, no fundo, não vivem a verdade, não são doutrinados pela palavra de Deus, não estão sujeitos ao Espírito Santo da graça e estão caminhando para esse ensinamento que Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses. Vão ter que enfrentar o juízo do Senhor. Aí diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Por incrível que pareça, na época de Paulo, ele disse que já havia esse espírito, que já existia esse espírito. Então hoje não é diferente. Hoje, mais do que naquele tempo, existem pessoas que estão assim. Lembremos que no dia que Acabe e Josafá estavam se preparando para a batalha, diz a Escritura que todos os profetas falavam a mesma coisa, que Acabe poderia ir, que ele era vencer a guerra. Todos, só um divergia. Quem era esse? Aquele que o Senhor ainda falava por ele. Então a gente tem que temer e saber que só podemos falar que Deus falou aquilo que ele realmente falou. E as Escrituras, tanto as 66 livros da igreja evangélica como dos católicos, todos os 66 livros, eles são escrituras inspiradas que devem ser levadas em conta, com exceção daquelas coisas que eles inventaram, as tradições que igrejas aí inventaram. A palavra de Deus permanece viva e eficaz para sempre. E aquilo que um dia o Senhor falou, ele vai cumprir. E nós devemos ter cuidado conosco mesmo. Aí dizia: agora vós sabeis quem o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério, olha aqui, da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Todos pensam e imaginam que isso aqui é o Espírito Santo, que é o único que está com a igreja. Nós vivemos a presença do Espírito Santo
com a igreja. Jesus Cristo, eu não vos deixarei órfão, mas vos darei outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode ter, mas vocês vão ter, porque ele vai habitar em vocês e vai vos lembrar de todas as coisas que eu falei. Então, se o Espírito Santo hoje está no mundo, ele está para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E nós devemos ser flexível, sensível e nos humilhar e aceitar as diretrizes do Espírito Santo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio e mentira. Ninguém se engane, porque o adversário, ele usará. As estátuas vão falar, né? Hoje, a eficácia da televisão e da ciência está muito grande. A Bíblia diz, por se multiplicar a ciência, né? Por se multiplicar também a iniquidade, o amor de muito esfriará. Lá em Daniel ele fala da multiplicação da ciência, que leva a maioria a se distanciar de Deus. E lá e no Novo Testamento fala-se da multiplicação da iniquidade, né? Ciência e iniquidade caminham juntas, porque não a ciência verdadeira, mas a pseudociência que trabalha contra Cristo, que trabalha contra a verdade de Deus, tentando provar que não existiu Deus, que as coisas vieram de uma bolha, surgiu de uma explosão e as pessoas foram crescendo, aquilo foi transformando numa cobra, num lagarto, sei lá, até chegar à existência do homem que hoje existe. Só que engraçado que parou, né? Desde que se existe por homem, nós temos os dois olhos, temos a boca, temos o nariz, temos o fígado, o rim, do mesmo jeito. Muda algumas atrofias, mas não mudou como Deus criou o homem. Continua do mesmo jeito que está lá em Gênesis. Aí diz assim, e com todo engano de injustiça para os que perecem. Olha aqui, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Para você receber este amor da verdade, você tem que abrir o coração. Nós temos que abrir o coração. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que pedir para que Deus encha o nosso coração desse amor para conhecermos a verdade. Porque senão nós vamos ler a Bíblia e vamos continuar lutando contra a própria Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia e não compreendê-la. Vamos ler a Bíblia como se lê qualquer cavalo de escritura ou de coisa escrita por aí. E a gente vai ter só a nossa fundamentação da nossa cabeça e não a fundamentação das escrituras, desde o princípio até aqui. Se existir alguma contradição de mudança, porque houve a tradução das línguas, mas a essência da palavra, da história, tá? Da existência de todas as coisas, coisas que na ciência foram sendo descobertas depois, nas escrituras já existiam há muito tempo, já estava falado há muito tempo. E eram por homens leigos, na sua maioria, que não tinham o conhecimento da profundidade da ciência, mas falavam inspirado por Deus. E quem fala inspirado por Deus, esse, pela graça, nem todos que falam inspirado por Deus sabem que eles estão inspirados por Deus. Por quê? Porque o segredo é mistério de Deus. Nem tudo Deus se dá, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa sem testemunho. Deus existe desde quando a gente não entende. Foi Ele quem criou todas as coisas. Fora dele não existe conhecimento e não existe ciência, não existe poder, não existe autoridade, não existe governo, não existe nada sem Ele. É só Ele que tem todo o poder. E a gente tem que ter muito cuidado. Aí diz, é esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano e de injustiça para os que perecem,
porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Assim como naquela época o Senhor permitiu que o espírito mentiroso estivesse em todas as bocas de todos os profetas que diziam que era do Senhor. E só um profeta não se deixou levar, mas Deus revelou para ele que o espírito de mentira vinha, e ele não se deixou levar por aqueles espíritos de mentira. Hoje em dia a Bíblia diz, né, que Deus vai enviar as pessoas à operação do erro. Por quê? Porque erraram, mentiram, caluniaram, inventaram, criaram narrativas para se locupletar com as coisas, ou para tentar brigar, ou para fundamentar argumentos loucos, profanos, mentirosos, viciados de erros. Aí Deus diz, já que vocês querem viver no erro, vivam. Se vocês querem mentir, mintam. Se vocês querem matar, matem. Se vocês querem viver o horror, vivam. Mas não esqueçam, a palavra foi dita a seu tempo, né? E está diante de todos os corações. Todos nós temos direito a conhecer a verdade. Mas se não nos esforçarmos por conhecer a verdade, vamos viver a mentira, praticar a mentira, como filhos da mentira, do pai da mentira, e aí vamos fracassar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 12. Para que sejais julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na mentira. Cuidado para todos nós, né? Então, a segunda carta ao Tessalonicense fala da firmeza da fé, da esperança do retorno de Cristo. A carta combina consolo e advertência, ensinando que, embora Cristo realmente volte, os crentes devem viver de maneira produtiva e vigilante. Até lá. Eu não vou porque o Jesus vai voltar, eu vou deixar de trabalhar, de me esforçar, de ser honesto, de ser trabalhador, de nada disso. Eu vou continuar. Quando ele voltar, a trombeta vai soar e aqueles que estão em Cristo vão ouvir. Paulo escreve para encorajar e corrigir e fortalecer a fé desses irmãos que viviam sob intensa perseguição e confusão espiritual. O ano da carta foi entre 51 e 52, provavelmente escrita em Corinto durante a segunda viagem missionária de Paulo. Após receber relatos de que alguns membros da igreja estavam perturbados com falsas doutrinas sobre o dia do Senhor e até abandonando os seus deveres diários, Paulo escreve para esclarecer e corrigir esses pontos. Ou seja, as pessoas estavam deixando de trabalhar, né? E ele afirma que quem não trabalha não coma. Não adianta esse negócio de, não, porque Deus me mandou, eu vou viver só do Evangelho. Para você viver só do Evangelho, você deve viver o Evangelho de manhã, de tarde, de noite. Pregar o Evangelho, cantar o Evangelho, anunciar o Evangelho, comer o Evangelho, se aprofundar no Evangelho e buscar a face do Senhor para que Deus faça operações através da sua vida. Porque se não for assim, você não vai ter como viver do Evangelho, porque nenhum trabalhador pode ganhar se não trabalhar, né? Não trabalhar. Existem regras e leis. E a Bíblia diz que aquele que não trabalha não coma. É a palavra de Deus. Então, se não quer trabalhar, se não quer se esforçar, se não quer se identificar com a verdade, não pode viver a graça da verdade e a bênção da verdade. O destinatário, a igreja de Tessalônica, composta por crentes gentios, recém-convertidos, ou seja, na primeira carta eles tinham 6 anos, talvez aqui estivesse uma faixa de 7 ou 8 anos já de existência a igreja. Recém-convertidos, perseguidos por causa da fé. Uma comunidade vibrante, mas vulnerável a informações falsas e comportamento desordenado. Em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo corrigiu ideias errôneas da parte dos membros da igreja que tinham quanto certo aspecto de segunda vinda de Jesus Cristo e deu conselhos a eles a não pensar daquele jeito, né?
a esses membros. 2 Tessalonicenses foi escrito por Paulo, tá? Além disso, o início dessa epístola traz as saudações de Paulo, Silas e Timóteo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está aqui claro o que está lá. A segunda epístola aos Tessalonicenses fornece importantes pormenores quanto à segunda vinda de Jesus Cristo. Entre eles, a ideia de que o Senhor voltará em uma labareda de fogo. Diz essa 2 Tessalonicenses 8 e 9, 1, 8 e 9, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Essa eterna perdição a gente já sabe que é o juízo final, né? Não tem para ninguém. No juízo final ele não vai ser feito para salvar ninguém. Ele vai ser feito para todo mundo arcar com aquilo que fizeram do bem ou do mal e que profanaram o nome do Senhor. Essa epístola também contém a profecia de Paulo quanto à grande apostasia, na qual ele predisse que a igreja se afastaria do evangelho na segunda vinda de Cristo. Nós temos no capítulo 2, versículo 2 a 12, que nós já lemos lá em cima. A profecia de Paulo quanto à apostasia lembra aos membros da igreja da nossa época o motivo porque é preciso o evangelho restaurar a nossa vida. A expectativa na perseguição, Paulo inicia com uma ações de graça, dando motivos para permanecerem firmes em meio às perseguições. Ação de graça. Paulo, exemplo na primeira carta, vai elogiar os irmãos por perseverança em meio a tantas perseguições sofridas e também por aumentarem o amor e comunhão entre eles. Uma igreja muito unida. Explicação do objetivo. Paulo explica aqui que as perseguições que sofriam provam que eles estavam no caminho da verdade e que por paciência e fidelidade em meio às tribulações e perseguições o reino de Deus os aguardava, ou seja, o reino celestial. A expectativa do resultado. Paulo vai deixar claro que tanto gentios como judeus que negligenciaram ou recusam o evangelho de Cristo não passarão impunes no dia do Senhor. Haverá juízo para os perseguidores. Explicação dos acontecimentos. Do versículo capítulo 2, verso 1 a 17, Paulo vai detalhar e explicar sobre o dia do Senhor para tranquilizar o povo que achava que já viviam esse tempo. Principalmente porque eles pensavam que o Senhor nos arrebataria naquele momento. Mas Paulo fala que ainda haveria apostasia do iníquo que nós falamos ainda há pouco. Ele explica que não era chegado o momento ainda do dia do Senhor, mas também alerta para não deixarem aquilo que aprenderam, que quer seja por profecia, fala ou até mesmo carta falsamente atribuída para Paulo. Viesse até anjo, eles não aceitassem, né? Predita a apostasia. Paulo é categórico em relação ao dia do Senhor. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado e o filho da perdição. Enquanto isso não acontecer, a vinda do Senhor não acontecerá. Revelando o anticristo. Segundo Paulo, ele virá com toda sorte de engano, vindo sobre o poder de Satanás. Paulo adverte a dar crédito à verdade e não à mentira. Encorajada a atitude da fé. Paulo vai encorajar as pessoas a se manterem firmes nos primeiros ensinamentos, mesmo diante das perseguições. Exortação e prontidão. A oração. Paulo estimula, está no capítulo 3, verso 1 a 15. Paulo estimula os irmãos a orarem por seus ministérios, para que Paulo e outros pregadores continuem a falar de Jesus. Atividade.
é preciso trabalhar e ser honesto. Como de costume nas suas cartas, Paulo termina com uma oração e bênção final. Então, nós precisamos, como é uma visão geral, nós precisamos olhar para nós mesmos, olhar para a nossa forma de adoração, ver o que nós estamos fazendo de agrado a Deus, aquilo que não agrada a Deus, buscarmos um jeito de fazer o melhor para Deus, de santificar a nossa vida, como como nós falamos no dia de ontem, no capítulo 4, versículo 3, de 1 Tessalonicenses, e no capítulo 5, verso 23. E em tudo devemos santificar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, e ficar plenamente conservados. Falando em conservados, quando a gente quer conservar algo, a gente procura o produto certo. Para cada situação existe o produto certo para conservar. Para nós que vivemos a palavra de Deus, primeiro a palavra saída pela boca de Deus. A Bíblia diz nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo, nós devemos viver o testemunho de Cristo. Que testemunho é esse? Aquele que ele se entregou a si mesmo, não foi forçado a isso, ele foi fiel a Deus e ele foi obediente até a morte de cruz, mas que não ficou na sepultura, ressuscitou o terceiro dia, está à direita de Deus e intercede por nós. E ele disse que nós devemos buscar a Deus de todas as maneiras, buscando a ele no nome dele, para que a gente possa ser atendido quanto ao nosso pedido. E prioritariamente conservar a nossa vida também está baseado naquilo que ele falou. Ele disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus, o testemunho de Cristo e o Espírito Santo da verdade que ele deixou. Sem essas coisas não adianta. Está na carta de João, né? Está na carta de João as 3 coisas que testificam no céu e as 3 coisas que testificam na terra. Então, que Deus nos ajude. Você se esforce por ler as Escrituras e aprender as Escrituras. Eu devo me esforçar por aprender as Escrituras, porque, do contrário, eu serei julgado tanto por não conhecer, como por conhecer eu não fazer nada. Por eu não fazer nada para conhecer, eu serei julgado e condenado. E por eu fazer questão de conhecer, mas não praticar, eu também serei julgado e serei condenado. Então, custa a mim a ouvir, aprender, me submeter. A Bíblia diz: bem-aventurado que ouve, bem-aventurado que guarda, né? E aquele que crê nas palavras desta profecia. A gente precisa esforçar-se em arrepender dos nossos maus caminhos, não praticar a prostituição, mas buscar de todas as maneiras agradar a Deus com a nossa vida no altar, porque fiel é o Senhor. Capítulo 3 e 3 de 2 Tessalonicenses. Fiel é o Senhor, ele não mudou, ele permanece fiel para sempre. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos em oração. Muito obrigado pelas pessoas que escutam, que ouvem, que acompanham, que adoram a Ti, que vivem o Evangelho, de todas as denominações e igrejas existentes neste mundo, onde chegar esta palavra, a cada coração, a cada pessoa, que eu não as conheço, mas o Senhor conhece suas índoles, o Senhor conhece sua personalidade, seus temperamentos, o Senhor conhece cada ser humano, Senhor. Como diz a Tua palavra, o Senhor nos sonda e nos conhece nosso deitar e o nosso levantar. Nós não temos como fugir da Tua presença. Se descermos o abismo, ali Tu estás. Se descermos a sepultura, ali Tu estás. Não debaixo da terra, mas o Teu olhar nos enxerga ali, nossos corpos totalmente destruídos. Se formos, Senhor, subirmos as montanhas, ali Tu estás, porque o Teu olhar está presente, o Teu Espírito está presente. O Senhor não tem limite de tempo, o Senhor não tem limite de data, o Senhor não tem limite de hora, o Senhor não tem limite de distância, o Senhor tem todo o controle nos céus e na terra.
Então nos submetemos a Ti, Te adoramos, rendemos graça, reconhecemos a Sua grandeza, a Sua autoridade, o Seu governo, o Seu domínio. Queremos Te agradecer por causa da Sua muita misericórdia, da Sua compaixão, do Seu perdão, da Sua piedade, por causa dos benefícios de Te servir, por causa das graças de Te servir e por causa da tua bondade a nosso respeito. Olha este irmão, esta irmã, este amigo, este filho, esta filha, este pai, este velhinho, esta velhinha, este viúva, esta viúva. Olha, Senhor, este idoso diante de Ti, as suas angústias, as suas necessidades, suas carências. Olha, Senhor, de forma a ajudar, a abrir a porta, dar entendimento, agraciar, liberar perdão, liberar cura, liberar milagre, como aquela mulher do fluxo de sangue, que mesmo sem a multidão perceber, ela tocou na orla das tuas vestes, da veste de teu filho, e a tua palavra diz que o teu filho sentiu sair virtude dele. Ninguém viu, mas ele sentiu. Ele sabia que era ela, mas ele queria que ela confessasse. E por ela confessar, ele disse: vai em paz, a tua fé te sarou. Então, nós queremos também, Senhor, ter fé suficiente para não nos amedrontar, não nos acovardar, não ficarmos coxando em dois pensamentos, não vacilarmos, não pensarmos que o Senhor não está vendo nossas obras, nossos atos, nosso comportamento. O Senhor nos vê, nos sonda, nos conhece, então não tem como fugir da tua presença ou fazer alguma coisa que seja oculta aos teus olhos. Tudo o que fazemos está diante de Ti. E ai de nós, se não for por Tua compaixão e misericórdia e Teu perdão. Por isso, Senhor, Te clamo pelo meu irmão, pela minha irmã. Te clamo por todos os meus amigos, meus vizinhos. Te clamo, Senhor, pelas pessoas enlutadas, que estão tristes pelos seus entes queridos, para que possa confortar seus corações, consolar. Eu te clamo por aquela pessoa que está no fundo do poço financeiramente falando, para que de alguma forma o Senhor possa trazer esta pessoa à vida, ajudar a abrir a porta. Os governos cada vez mais levam, Senhor, as pessoas à humilhação, tentam destruir o ânimo das pessoas para trabalhar, para se esforçar, para ter o seu pão de cada dia com dignidade, para viver, Senhor. Muitos querem que as pessoas vivam por causa de uma ajuda governamental, que ele pode dar hoje, amanhã ele pode tirar e nunca mais poder receber. Mas, Pai, eu te peço em nome de Jesus que essa injustiça, essa corrupção, esse engodo, esse imposto, essa extorsão que estão fazendo com o pobre, com o necessitado, com o aflito, que possa, Senhor, o Senhor agir poderosamente e desfazer todas as obras do poder, do pecado que está na vida dessas pessoas, desses homens, desses governos, Pai. Assim eu entrego o meu Brasil, eu entrego nas tuas mãos os estados, eu entrego nas tuas mãos o meu município, eu entrego nas tuas mãos o meu bairro. Eu te apresento, Senhor, os moradores da minha rua também. Eu te apresento a minha casa, a minha vida, a minha família diante de ti. Não sou nada sem o Senhor. Sou um pecador necessitado, carente de ti. E ai de mim, se o Senhor não tiver misericórdia. Assim, meu Pai, eu quero te adorar e te glorificar e te pedir bênção sobre bênção, milagre, salvação, cura a vida de todas essas pessoas que oram comigo, suas empresas, seus negócios, tudo que fazem, Senhor, que seja abençoado em nome de Jesus, o teu Filho, porque santo és.